Aqui é o Francisco Barros Costa. A gente começa mais um bate-papo de projetos, né, da Via Trainer. Hoje o nosso convidado é o engenheiro Emerson Madaleno, da Braskem. Emerson é mestre e especialista aí na linha de polímeros e vai nos apresentar uma proposta um pouco diferente, né? A gente está acostumado a ver projetos dentro da empresa da gente, a gente tem dificuldade e Emerson quebra um pouco esse tabu. O Emerson é da área comercial, mais especificamente da área de assistência técnica, então ele sempre tinha uma facilidade para estar dentro do cliente, para tentar vender mais produto, e brincadeira, mas de tentar resolver em parceria com o cliente, principalmente fazer essa valorização do serviço que a Braskem tem, né? Então foi um desafio muito grande. Na época o Rodolfo era o líder dele e propôs eles fazerem o treinamento de Green Belt e Black Belt. Naquela época eles desenvolveram várias coisas junto, né? Eles têm uma vantagem muito grande, que a Braskem tem a parte de inovação com apoio e suporte do laboratório muito forte. O Emerson vai comentar um pouco isso, ele também já foi um cara de laboratório lá do passado. Na linha de polímeros e de materiais, com várias parcerias com a Universidade de São Carlos. Então, uma ampla experiência aí em mais de 20 anos de Braskem e tratando com polímeros, né? Então, a grande diferença é que, além disso, esse projeto do Emerson, ele foi premiado num evento que existia em São Paulo, do IQPC, e que as maiores empresas do Brasil mostravam seus projetos, era avaliado por uma banca julgadora, e aí se escolhia os melhores projetos. Eram sempre 5 pessoas escolhidas, essas 5 pessoas apresentavam um projeto, e o Emerson, naquela ocasião, ele foi terceiro colocado na categoria serviços ao cliente. Então era uma categoria nova. O Seis Sigma naquela época ele era muito forte só na área industrial, e foi quando começou o Seis Sigma na área de serviços. Aí, sei lá, você lembra de uma Mafre, seguradora, e um monte de empresa que começou a inovar e fazendo coisa diferente, né? Então, sem mais esperas aí, finalmente apresentar o Emerson para você. Ele vai falar um pouco da carreira dele, falar um pouco das qualificações dele, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem todas as dificuldades que foi, né? E o legal é que ele é Black Belt, esse projeto foi de Green Belt, e foi como tudo começou a fazer esse projeto no desconhecido. Porque imagina, fazer um projeto já dentro de casa, a gente tem um monte de barreiras, fazer na casa dos outros é mais complicado ainda. Então ele vai ter várias dicas aí para dar pra gente. Então, obrigado aí, Emerson, pela presença e boa apresentação. Boa noite aí a todo mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, fique à vontade de me interromper também com questionamentos no momento que vocês acharem mais oportuno. Agradecer aí o convite do Francisco também, da participação de vocês novamente. E eu vou falar um pouco do projeto. Eu acho que o objetivo maior, como o próprio Francisco estava falando, é a gente fazer um bate-papo para passar um pouco para vocês dessa experiência, da nossa experiência com o Seis Sigma. Como o próprio Francisco disse, minha carreira é do setor de polímeros, sou engenheiro de materiais. Depois eu fiz algumas pós-graduações em marketing, também em engenharia de materiais, mestrado em engenharia de materiais, e tive a grande oportunidade de trabalhar com o Francisco no desenvolvimento, né, de um projeto Seis Sigma, Lean Six Sigma, para a área comercial. Então, na ocasião, era ainda um tabu o Seis Sigma para a área comercial, ainda mais focada ou voltada dos portões, vamos falar da empresa para fora, né, que era junto ao cliente. Então, assim, eu acho que mais do que o projeto em si, eu acho que é mais um warm-up, um aquecimento para a gente trabalhar o projeto, para vocês entenderem. Eu acho que o que mais vale são alguns questionamentos e as perguntas que vocês devem ter aí das dificuldades. Eu acho que todo final de projeto tem as lições aprendidas. Eu acho que o que mais a gente pode falar aqui são sobre as lições aprendidas aqui, que foram as formas que eu encontrei na ocasião para poder avançar com o projeto, pelo menos concluí-lo. E eu acho que assim tem bastante coisa interessante para a gente falar. Vou passar aqui.
fazer a apresentação para vocês. Então, o projeto em si, espero que todo mundo esteja visualizando, ele chama Melhoria de Características de Slip em Laminados Rígidos de PVC. O que seria isso? Isso daí é um projeto que foi desenvolvido em 2007. A característica, né, que a gente fala de... Deixa eu ver por aqui. Então, o que a gente fala sobre slip, né? O que é um laminado rígido? Então, aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, e aí a gente vai falar com... Pronto, deixa eu voltar aqui. Vocês estão acostumados, espero eu que não com frequência, a tomar medicamento. Então, todo medicamento, ele vem, que a gente chama de blister, que nada mais é do que uma base em alumínio, e em cima você tem um laminado transparente, que no caso ele é de PVC. Então, você tem ali o comprimido envolvido com a parte de baixo em alumínio e a parte de cima em PVC transparente. E quando você vai fabricar esse comprimido, ele é deslizado, essa lâmina plástica, ela é deslizada sobre uma plataforma de alumínio, aquecido, e depois o que a gente chama de um processo de termoformagem, ou seja, ele vai formar as cavidades onde os comprimidos serão encaixados ali, encapsulados, e depois você vem com alumínio e fecha então este material. E o que acontecia? Acontecia que quando este laminado, né, esse plástico, ele passava por essa esteira de alumínio e nela recebesse calor, ela começava a grudar sobre a superfície metálica, e aí então ele não deslizava, e aí isso foi dado uma característica de slip, né, de escorregamento, então ele tinha dificuldade em escorregar. Se vocês tiverem alguma dúvida, como é um pouco técnico alguns termos, fiquem à vontade em perguntar, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para... E aí, então, aqui mostra um pouco, deixa eu colocar aqui, mostra um pouco, então, qual que foram um sumário executivo, algumas premissas desse projeto. Então, essa empresa, ela tinha feito um investimento, vou colocar aqui um pointer, aí fica mais fácil para vocês acompanhar. Então, ela fez um investimento significativo na ordem de 2 milhões de dólares para construir, então, uma sala limpa, que é onde que esse material ele é produzido. Ele observou que existia esse problema de escorregamento, deslizamento, né, como a gente comentou anteriormente aqui, né, e isso gerava perda nas vendas dele de 25%. Então ele montou uma sala para poder vender para esse segmento farmacêutico, né, uma sala limpa, para produzir, só que tinha dificuldade em atender ao cliente final. E aí o objetivo foi justamente a gente melhorar essa característica de escorregamento, né, que a gente deu o nome de slip, nesses laminados. E aí a Braskem, como o próprio Francisco havia comentado, a gente tem aonde que eu trabalho, existe um serviço de atendimento ao cliente, né, que é chamado engenharia de aplicação, ou seja, a gente trabalha com a aplicação do produto ou desenvolvimento de novos mercados. E nesse caso, de fato, era só uma aplicação, seria a aplicação desse produto nesse mercado, porém com alguma dificuldade frente a esse cliente parceiro. E aí, então, o foco era voltar as vendas dele justamente nessa característica aí. Aqui a gente mostra um pouco, né, vou passar para vocês aqui, o que estava acontecendo sobre as vendas deste cliente. Então aqui a gente vê um gráfico mostrando as perdas, né, ano a ano de 2004, 2005, 2006 neste cliente
sobre esse material que ele fornecia com os laminados, e isso impactava também minhas vendas, porque uma vez que ele não tinha venda, ele não tinha compra do meu material, que era a minha matéria-prima, e aí ela acompanhava esta queda aí, e isso, né, atrelado também a um custo, né, a uma perda financeira aqui, de não ter esta venda para, no caso aqui, a Braskem. Deixa eu voltar aqui agora. Emerson, vou só aproveitar aqui rapidinho. Tá todo mundo vendo a tela? Porque o Maurício disse que não. Eu tô vendo aqui a tela normal. Tranquilo, tranquilo aqui. Todo mundo vendo? Tá ok então. Beleza, deve ser só algum problema com a conexão dele. Não sei se está vendo pelo celular. Tá todo mundo confirmando. Estou vendo. Obrigado, pessoal. Tá tranquilo aí, né, gente? Então, Desculpe, tá. Mas não, pode que isso. continuar. Legal. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, então assim, esse era o desafio. O que acontece? Dentro da Braskem, naquela ocasião, assim como muitas das empresas, você sempre fazia os projetos atrelado a um sponsor. Esse sponsor, então, ele dava apoio, dava recursos para vocês, né, ou para nós, para desenvolver os projetos. Ele enxergava valor nesse tipo de trabalho, uma vez que esse valor daria retorno nos diversos projetos que ali estavam. Agora, esse desafio que foi dado então para a gente, né, foi o seguinte: olha, você vai ter que fazer esse trabalho com outro sponsor, quer dizer, não é a Braskem, não é nós que entendemos que isso seja vantajoso, isso seja importante e interessante para a empresa. É alguém que talvez nunca tenha ouvido falar em projeto Seis Sigma. E aí, você ir numa empresa e falar: olha, eu vou te oferecer aqui um serviço. E aí a gente observou o seguinte: olha, a Plastival, na ocasião, então, tinha um problema porque nós detectamos que as vendas nossas estavam reduzindo para ele, e indo conversar com ele: por que está reduzindo as vendas? É algum problema conosco, é um problema seu de venda para o mercado? E aí a gente ficou sabendo de fato que era um problema de venda para o mercado, era a questão do slip. E aí a gente falou assim: olha, voltamos para dentro da Braskem e dizer: olha, existe uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Fazer um projeto, levar um projeto para alguém que a gente enxerga ter problema. E o Seis Sigma, ele vai muito na veia: olha, pega a principal dor, ou o principal problema seu, e esse é o principal projeto que você tem que desenvolver em Seis Sigma. E aí, olhando esse cenário, olha, vamos oferecer, o cara é parceiro, o cara tem um problema, tem uma dor que a gente vê que ele é bastante significativo, então vamos ofertar isso para ele. Mas a gente sabe, né, que não só brasileiro, como todo ser humano, é desconfiado. Você chega lá: olha, vou te oferecer um serviço. Primeira pergunta é: quanto isso vai me custar? Aí a resposta é: não vai te custar nada, isso é um serviço, é uma extensão de serviço dado ao produto que você compra. Ok, mas que tipo de benefício eu terei com isso? Então, todas essas questões, ela é levada no primeiro momento a um gestor, e esse gestor da empresa, ele enxerga números. Então você tem que, a sua abordagem é através de números para esse gestor. Então, olha, você está tendo perdas de vendas, então se você resolver esse problema com a minha ajuda, porque traça de ferramentas e técnicas próprias para isso, né, e eu vou te elevar as suas vendas, e com isso você vai ter um retorno financeiro. Aí o cara: legal, gostei da ideia, porém o trabalho não vai ser desenvolvido comigo, vai ser desenvolvido com os meus liderados. E aí então, quando você vai para o liderado, muda um pouco a história. Olha, além da parte financeira, você tem uma parte de quais os recursos, como que você vai movimentar ou mobilizar a equipe daquele cara para poder que o projeto aconteça. E aí, ok, então esse é o segundo grande passo. Só que quem efetivamente vai realizar os trabalhos são os operários, os funcionários, e esses, a linguagem é diferente. Então isso que é importante vocês terem em mente, porque a linguagem com cada um, ou a abordagem, ela é diferente.
Dando continuidade aqui para mostrar para vocês aqui a apresentação. Por que eu fiz essa introdução? Para mostrar a equipe do projeto, né? Então, o time do projeto. Aqui. Da Braskem, logicamente, um patrocinador que na época era meu gerente, e todos os membros da equipe eram do nosso cliente. Estava aí como especialista para o suporte o Francisco, né? E todos os demais são todas pessoas externas à empresa. Então, esse é o grande desafio, tá? Como você buscar a ajuda dessas pessoas para dizer o seguinte, olha, vai ser melhor para você, a gente vai trazer algum ganho. Então, isso daí tem que ter um comprometimento das equipes e também do sponsor, vamos falar assim, do projeto, que no caso é um cara externo. Para entender um pouco do mapa do processo, como se fabrica um blister, então você tem aqui... Emerson, comenta um pouquinho como foi essa montagem da equipe, já que você herdou, né? Como é que foi essa aproximação do sponsor da Plastival e comenta um pouco como foi reunir tua agenda com a agenda deles, né? Isso também é muito importante, porque você tem uma atividade, quer dizer, você tem isso como um dos seus pontos principais, mas não é o principal. Então, você vai ser um coach, mas não em tempo integral, então tinha que ter esse alinhamento. Olha, quando que a equipe, então as empresas trabalham em turno, então você teria que alinhar, né, ou aliar o seu tempo disponível muitas vezes nas madrugadas, muitas vezes à noite ou durante as trocas de turno para você pegar mais de uma turma, né, porque normalmente essas empresas trabalham em turno de 24 horas, então uma é você ir tentando conciliar para poder passar informação para todos de maneira ágil e também sendo você apresentar. Por que isso? Porque de repente o turno 1 conversa com o turno 2 e você não falou com o turno 2, aí começa já a criar alguma desconfiança ou algumas brigas internas ali, ou por que privilegia um e não o outro? Então isso tudo tem que ser muito levado em consideração. A outra questão que eu acho que foi que eu comento bastante, né, que foi uma das lições aprendidas do projeto, foi que numa primeira abordagem eu não conseguia angariar ninguém da operação. O pessoal ouviu, saiu todo mundo como se nada tivesse acontecido. E aí na segunda abordagem, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui para o dia lá para reunir com a equipe, aí eu levei salgadinho, eu levei refrigerante, levei doce, um monte de coisa. Aí eu falei, estou oferecendo aqui um comes e bebe para a gente bater um papo. E no bate-papo eu fui introduzindo o assunto. E aí foi uma maneira do pessoal começar a te ouvir. Pô, esse cara é legal, esse cara eu acho que ele quer mesmo nos ajudar, o que ele está precisando, né? E aí foi meio que buscando a confiança dessas equipes para poder com que eles passassem ao me ouvir, vamos falar assim, né? E pelo menos, olha, vamos nos ajudar, porque todo levantamento de dados e informações não eram nossas, né? Eu só ia meio que solicitar para eles as informações e eles que fariam no dia a dia, né? E aí sairiam fora, quer dizer, seriam formulários adicionais, elementos de informação adicionais que não estavam meio que no dia a dia dele e nem sempre o próprio coordenador da produção iria cobrá-los. Então é uma coisa assim que você precisa fazer um trabalho muito próximo de todos para poder ter essas informações, mesmo sendo trabalho em prol dessa empresa, né? Mais para essa empresa do que até para a gente na ocasião. E aí no caso aqui do mapa do processo, basicamente você recebe, deixa eu pegar um pointer aqui, aí você praticamente recebe as matérias-primas, elas dão entrada no estoque, é feita a pesagem dela, tem um desenho aqui mostrando a embalagem chegando, e aqui é onde é feita a pesagem, passa por um processo de mistura onde tanto o material quanto os aditivos, né, quanto a resina, quanto os aditivos são misturados, está aqui uma foto desse
misturador, e daqui ela segue então para um processo chamado de extrusão, onde o material vai sofrer deformação através de temperatura e pressão. Aqui não sei se dá para ver muito bem, mas o material está saindo e sendo esmagado aqui por esses cilindros, né? Então aqui tem um desenho mostrando que o material ele sai aqui por esse equipamento chamado extrusão e passa por um conjunto de cilindros chamados calandras para fazer o quê? Uma massa de pastel. E essa massa de pastel no final se transforma numa bobina, que é o desenho que está aqui acima. É uma bobina então desse tal do blister. Feito isso, é feito os acabamentos, segue para estoque, do estoque faz a venda, e aí da venda é que passa por aquele processo que eu comentei com vocês, de aquecimento, formação dessas cápsulas aqui, ó, dessa deformação, para a formação então do blister. Feito isso então, todo esse approach junto ao grupo, levantou-se então, através de espinha de peixe, Pareto e a matriz de causa e efeito, quais eram de fato, né, os principais X, os principais causadores do efeito, que no caso era o slip. E aí, através dessa matriz de esforço e impacto, a gente levantou as várias ações, né, potenciais, e aquela coisa, sempre pegando aquela de mais alto impacto e baixo esforço. Então a gente concentrou muito aqui nesse quadrante verde. Fizemos uma regressão logística, uma vez que os principais pontos a serem abordados era temperatura e aditivo. Então, basicamente, eram dois os principais X's, né? Então, era temperatura, que ele é contínuo, e o slip a gente deu ele como atributo. Então, era assim, ele passava ou não passava, basicamente era isso. Então, a gente utilizou uma regressão logística, e na regressão logística a gente observou o seguinte, que a temperatura ela tinha muito menos efeito sobre o X, o Y, que no caso é o slip, do que efetivamente o aditivo. Então, a gente definiu que o aditivo ele tinha muito mais impacto na característica final slip do que a temperatura. E aí, ok, então, deixa eu voltar aqui um pouco para falar com vocês novamente. E aí o que acontece? Então, feito isso, olha, determinamos que a temperatura tinha pouco impacto. Vamos então trabalhar com os aditivos que eu coloco. Esses vão dar melhor escorregamento no material. E aí, ok, mas quanto de aditivo eu coloco? Qual o melhor aditivo? Então, para responder essas questões, a gente fala, olha, e se fizéssemos um DOE? Então, é um design de experimentos. Então, é pegar alguns aditivos e fatorar ele. Olha, quais quantidades eu posso ver e se existe relação entre eles. Ah, então, que legal, vamos fazer então um DOE. Só que, você fazer um DOE industrial, ele é muito complexo. A gente viu lá que o processamento do material são equipamentos grandes que demandam grande quantidade de material. E aí, para ficar fazendo DOE para tudo isso, é complexo. E aí, o que nós, como fornecedores de serviços para o cliente, a gente sugeriu, olha, vamos fazer o nosso laboratório. Por que isso? Eu falei, olha, além da gente ter o expertise e sermos o coaching desse processo, a gente, em contrapartida, podemos fornecer também os nossos laboratórios para a realização dos ensaios. E aí foi feito, então, como a gente tem uma estrutura muito boa, que a gente conseguiu simular esses processos através dos nossos equipamentos de laboratório. Então seguimos com o DOE. E aí, voltando lá para entender um pouco do DOE. Só comentando rapidinho, Emerson, a vantagem do laboratório, pessoal, que ele conseguiu trazer para dentro de casa, é que com isso minimizava os riscos de perda de produção, né? Então ele já ia com os números mais ou menos alinhados para poder fazer os testes industriais mais justos, né? Comenta aí um pouquinho, Emerson.
Sim, é que de fato é isso que eu comentei até, Francisco, porque no lado industrial você demanda parada de máquina, perdas de produção, perdas de grande quantidade de material para fazer esse DOE. Então, a gente tinha equipamentos no laboratório que simulavam os processos no caso da Plastival. Pegamos as composições que eles fabricavam rotineiramente, passamos o equipamento, vimos uma validação, e aí então agora vamos pegar a partir desse material que ele produz normalmente, vamos então fazer a adição de outros aditivos, né, com várias dosagens, para a gente ver se esses aditivos e essas dosagens acabam resolvendo o problema de escorregamento no caso do slip. E aí levamos então para o laboratório. Aqui nós fizemos então foram 3 aditivos utilizados, então são os nomes comerciais de Logos, né, 3116, Comarlub 03 e o BIC. E aí utilizamos então 3 fatores em 3 níveis. Quais são esses? Então era 0, 0,75 e 1,5. O que chama a atenção? Por que eu usei 3? É porque em muitos casos, o que acontece? A curva ela não é linear, então não é porque eu pego 2 pontos que eu posso dizer que esses 2 pontos serão sempre lineares. Então a gente pegou 3 para ver se eu tinha aqui uma curva linear, se ela poderia ser logaritmo, e qual seria o melhor desenho de curva para eu representar esses fatores aqui, ou esses níveis aqui. Feito isso, então a gente encontrou o seguinte, aqui ela acabou ficando outra apresentação, e aí o que a gente encontrou? Nós encontramos aqui o seguinte, que quando eu pego o meu Y, que é o slip, eu vejo o seguinte, o meu X, que é o aditivo, ele tem uma dependência direta nesse Y, quando o meu P ele é menor que 0,05. Então, quando a gente observar isso, quem tem de fato essa dependência seria esse Comarlub, que deu um resultado de 0, deu também o BIC, que deu um resultado aqui também de 0, e esse outro aqui, que é o Comarlub mais BIC, também eles têm interferência direta ou dependência direta no meu Y. Ok, então feito isso, nós selecionamos então esses 3 aditivos, essas 3 situações, para avaliar o seguinte, como premissa do projeto, eu tinha que, vocês viram lá, o blister, ele tem que ser transparente, para eu enxergar o comprimido, para eu ver se esse comprimido ele está com o seu shelf life adequado, se ele está com as suas características adequadas para eu tomar. Então, na maioria dos casos, eles são transparentes. E aí o que acontece? A transparência, então, nesse caso, ela era uma premissa básica de projeto. E aí eu fiz também um gráfico de interação para saber, ok, estes caras, eles também têm uma interação direta, que passa agora meu Y ser a transparência, e aí ele demonstrou o seguinte, que o P menor que 0,05 foi aqui no BIC. E aí ele mostra o seguinte, então esse BIC ele tem uma influência direta em transparência. Ou seja, desses 3 aditivos que eu utilizei, o Comarlub, o BIC e a mistura de Comarlub mais BIC, ele demonstra o seguinte, que o BIC eu não posso utilizar porque ele interfere diretamente na transparência. E aí com isso então, nós pegamos, basicamente ficou o Logos, né, que é 0,049, então ele está bem na linha quase de ser ou não uma dependência. E o Comarlub, então vamos trabalhar esses 2. E aí quando trabalhado os 2 materiais, fazendo uma interação com os 2, a gente observou o seguinte aqui, que melhorava quando utilizava então aqui o Comarlub, né, esse aditivo Comarlub, ao ser utilizado, ele aumentando a dosagem dele de 0 para 0,75, ele tinha uma eficiência, assim como se eu continuasse aumentando ele continuava aumentando minha característica de slip. Só que quando eu fazia uma mistura com Logos, ele mantinha essa melhora, só que a gente olha aqui, ó,
que se eu aumentasse o logos de 0,75 para 1,5, ele não tinha grande avanço, que é o que a gente viu aqui, ó. Ou seja, para eu ter meu resultado, eu usei minha melhor relação custo-benefício, uma vez que 1,5 do Comarlub, ele me apresentava um resultado muito bom, só que o logos, mais do que 0,75, ele não tinha nenhum efeito. Então, o que foi a melhor relação? Usar, de fato, 1,5, então aqui, 1,5 do Comarlub e mais 0,75 do tal logos. E a gente observa que estes dois, eles davam uma influência bastante grande, que a gente viu no sleep, sem afetar a transparência. E aí foi feito, então, esses ajustes no equipamento, no processamento do cliente. E aí a gente vê aqui o gráfico de capabilidade do antes, que praticamente 99% ele estava fora, e depois desse projeto, praticamente 83% estava dentro das situações, das condições iniciais do projeto, que era o sleep maior que 3 aqui, né, que era o que a gente classificou como sendo bom e ruim. E aí, o reconhecimento por parte do cliente, no qual ele fala que esse projeto teve grande importância, né, pois eles estavam meio perdidos, fazendo uma série de mudanças, alterações, mas que quando esse projeto chegou, pelo menos deu uma estruturação melhor a como resolver o problema e de uma forma, vamos falar, mais planejada e facilmente de ser compreendida e também trabalhada posteriormente. Aqui está um resumo do que aconteceu depois do projeto. Então está aqui o antes, né? Ficava praticamente quase todos os resultados para baixo. Depois do projeto eles passaram a ficar acima. As vendas do cliente voltaram a crescer, que ele passou a vender nesse novo mercado, assim, retomar as vendas desse mercado, e com isso nossas vendas também de resina, né, de PVC, voltaram também a subir. E aí o impacto financeiro foi direto tanto para nós quanto para ele, porque maior venda, maior entrada. E aí eu meio que encerro essa parte mais, acho que introdutória de apresentação, e deixo aí, eu acho que para vocês aí, para a gente bater um papo e tirar um pouco mais de dúvidas a respeito desse projeto ou das experiências que eu tive. Legal, obrigado aí, Emerson, muito boa apresentação. E aí eu tenho só uma pergunta para você e depois deixar liberado para o pessoal perguntar. E aí, só para questão de ordem, eu queria que vocês enviassem aqui pelo Zap, ou também, se ficar aquele pouquinho de silêncio, aí vocês falam que querem perguntar alguma coisa. Mas é interessante que vocês se apresentem, digam qual que é o setor que trabalham, ou de repente a empresa que trabalham, e aí depois vocês fazem a pergunta para o Emerson, tá? Emerson, minha principal pergunta, quer dizer, vão ser duas, né? Uma é essa dificuldade aí inicial, você comentou aí dos salgados, do bolo, para chegar lá, mas como que era o processo de comunicação efetivo com essa pessoa, o coordenador aí que agradeceu depois, né, formalmente, e essa comunicação, como era que era a tua rotina de agenda, né? Sei lá, marcou uma reunião meio-dia, provavelmente deve ter sido no final do turno ou das 3 horas, e você tem uma demanda muito grande de outros clientes, né? Como era que você conseguia fazer esse processo de comunicação para avançar naquelas coisas que eles tinham, ou vocês definiram no grupo, e principalmente qual foi a tua impressão dos trabalhos que eles estavam realizando antes, que provavelmente eles caíram as vendas e estavam declinando, e tiveram algumas ações internas, né? Então, queria que você comentasse esses dois pontos e depois falasse um pouco do outro projeto, se foi mais fácil ou difícil, que você desenvolveu na Carina, essa mudança aí com essa experiência, quais foram as coisas diferentes que você implementou lá para ser mais rápido. Tá. E assim, só adiantando o pessoal, gente, fique à vontade em fazer questionamento, seja do projeto, seja da vida, vamos falar, vida profissional, fique à vontade para a gente
justamente tentar tirar o máximo de dúvidas aí através da experiência que a gente tem para passar para vocês. Especificamente falando desse projeto, Francisco, lá na Plastival, Plastival era então uma empresa familiar. Você tinha que conversar inicialmente com o dono, né, da empresa, e o dono da empresa, por ser familiar, uma empresa até pequena na ocasião, ele nunca tinha ouvido falar de Seis Sigma, e para ele isso aí, quando você falava, era um bicho de 7 cabeças. Então tinha muita dificuldade em você poder explanar isso. Por isso que eu comentei até com vocês que com ele a linha foi, não vou explicar tecnicamente o que é o Seis Sigma, eu vou dizer o seguinte, que através de ferramentas robustas que a Braskem utiliza, a gente ia buscar alcançar o objetivo financeiro dele. Então, por exemplo, a gente falava com ele em dinheiro. Então, olha, você perdeu X milhões em vendas. A nossa proposta é você retomar X milhões em vendas. E aí, existia aquela desconfiança, mas você vai me cobrar isso? Você vai me cobrar mais depois do material que eu vou comprar seu por isso? Eu falei, não, se você voltar, então a ideia era você ter um relacionamento de longo prazo. Então, olha, se você voltar a vender mais, você vai comprar mais material meu. Então, meu interesse principal é, suas vendas geram minhas vendas. E aí, você vai muito nessa linha. Uma vez que ele entendeu o recado, que é dinheiro, né, que ele que era o dono do negócio, então, ele convida, né, os gerentes das plantas, e aí quem foi o nosso principal apoiador foi o diretor industrial e o gerente de inovação da empresa, né, de inovação, na época era gerente de desenvolvimento, e aí eu vendi a ideia para eles, e eles estavam com a demanda no programa deles de ação, de tentar resolver esse problema. Então, se vocês têm uma expertise, se vocês têm recursos e conhecimento, nos ajude a caminhar mais rápido nisso. Então, também passou a ser o interesse do gerente e do diretor industrial. E aí, com isso, eu falei, então a gente vai ter que abrir informações, abrir a fábrica para a gente poder trabalhar melhor, chamar recursos, quer dizer, os operadores para poder a gente trabalhar isso, e aí eles assim, nos ajudaram bastante no desenvolvimento do processo. Logicamente que o dia a dia, aí entrando já mais na segunda pergunta, no dia a dia, aí eu tinha que fazer meio que o papel de coaching, de ir lá explicar, mostrar a parceria, mostrar o que a gente estava fazendo, o porquê que aquilo era importante, e aí você ia de turno em turno, conversando, você marcava muitas vezes de fato, é isso que você falou, é a saída de um turno com a entrada de outro, e é isso que você falou, a agenda, eu ia pegava uma semana por mês, basicamente, uma semana por mês, me aprofundava com essa empresa, e depois as outras 3 semanas era mais um contato direto com o gerente e com o diretor para saber, vocês estão fazendo, me mandam informações. Então eles mandavam as planilhas que eu tinha deixado para preencher, estão preenchendo, isso é legal. Aí eu já ia tabulando, já ia fazendo alguma coisa. Na semana que eu me encontrava com o pessoal, falava, olha, a gente já evoluiu, então mostrava alguns gráficos, mostrava alguns avanços do que eles tinham feito, e com isso eles acabavam se empolgando, né, ficando mais a par do projeto, acompanhando tudo, aí saía bastante sugestões, então com isso a coisa ela foi desenvolvendo. E na outra lá, Emerson, como foi essa mudança? Já tendo essas Na lições Carina, aprendidas, isso. quando eu fiz o Black Belt já foi um pouco mais simples, porque o cliente ele já estava estudando o Seis Sigma. E aí ele já estava em contato com uma empresa terceira, e aí quando eu comentei, olha, a gente tem já isso interno, você não precisa pagar uma empresa terceira, a gente pode fazer pelo menos alguns trabalhos aqui, para você sentir se de fato é o seu momento de você começar com isso, ou se toda a empresa, ou se só apenas um grupo começa. Então a gente fez um piloto anterior, né? Então eles foi um pouco mais tranquilo, porque eles já estavam buscando, querendo, e nós fizemos um piloto com eles, e aí eles entenderam que naquele momento eles iam fazer errado, porque eles iam espalhar isso para a fábrica inteira, e depois desse processo que nós fizemos, esse projeto, eles entenderam que não, que tinha que começar com alguns setores, algumas pessoas, e aí isso ia criando interesse em outros que ouvia falar, e aí
virando cultura da empresa. E hoje, basicamente, é isso. Nos corredores já se ouve falar sobre projetos Seis Sigmas. Né? O Abraão tem umas perguntas aí para você, Emerson. Abraão Vamos lá, Rodrigues, Abraão. de Pernambuco. Abraão, é só abrir aí o microfone e fazer as perguntas, cara. Senão, você mandou aqui as perguntas. É só abrir aí o áudio e pode mandar bala. Bom, o Abraão fez aqui umas perguntas aqui, então vou acelerar, Emerson. Ele perguntou se você já chegou a atender clientes em Pernambuco. Clientes de Pernambuco, sim. Inclusive, coincidentemente, no final de semana estava lá em Pernambuco. Pode falar os clientes ou não? Eu não sei, acho que Raimundo da Fonte tinha, né? Nós temos, em Escada nós temos alguns... Como? A Raimundo da Fonte é mais PE, né? IPP, né? Raimundo da Fonte também tem lá. Não, eu tava lá em Escada. Na Escada a gente tem alguns clientes, interior vamos falar de Pernambuco. Temos em Recife 2 clientes, basicamente são 2 clientes em Recife, 3 em Escada, basicamente em PVC, né, onde que eu atuo. São basicamente 5 ou 6 clientes na região ali. Ele tem aqui outra pergunta. Ele fez... Você citou aí 2 outras empresas, né? A Placival e a Carina. Então ele pergunta aqui: você acha que as pequenas empresas estão absorvendo a metodologia Seis Sigma? As pequenas, qual que é a grande dificuldade? Logicamente, minha visão. A gente tem ainda uma grande dificuldade em pequenas empresas por uma questão de cultura e recurso. Então, muitos casos em pequenas empresas, como a gente... Quando estuda lá o Seis Sigma, então a gente faz lá, olha, a gente vai iniciar com aquelas maçãs que estão mais próximas do chão, são aquelas que caíram no chão, depois a gente vai mais aquelas próximas do nosso alcance na árvore. E quando a gente vai para uma pequena empresa, a pequena empresa a gente vai encontrar assim, muita coisa no chão. Por quê? Porque eles não têm ainda bem estruturado uma condição básica de processo, então tem muita coisinha, né? Então o tal do Lean. Então a gente fica muito mais em Lean, tentando trabalhar alguma melhoria do dia a dia, do que efetivamente, acho que entrar num Seis Sigma. Mas assim, de fato, tem pequenas empresas que surpreendem, que elas, dependendo do mercado fim, por exemplo, se vai para uma indústria farmacêutica ou uma indústria automobilística, eles precisam ter uma cultura um pouco diferente, porque seus processos têm que ser muito mais elaborados e controlados do que outros mercados. Então assim, eu acho que é caso a caso, mas tem muita oportunidade em pequena, mas não pode ser muito complexo, porque talvez não tenha o recurso de gente ou até mesmo investimento. Pelo menos no setor que a gente trabalha, que a gente atua, que é um setor de transformação de plástico. O Maurício está com algumas perguntas, não sei se vai conseguir entrar aí no ar. Maurício, está liberado aí para perguntar. Você se apresenta também. Olá, boa noite, Emerson, Francisco e todo mundo participando aí. Estão me ouvindo? Tudo ok. Beleza, então eu fiquei curioso o seguinte: você fez essa pesquisa, esse estudo foi aplicado em 2018. E pelo que eu vi, foi sanado, né? Houve melhoria nesse processo. De 2008 para cá, nesse período, nesse intervalo de anos, houveram novas críticas com relação ao desempenho que você já vinha aplicando na metodologia da produção aí? Maurício, né? Obrigado pela pergunta aí, pela participação. O que acontece, Maurício, é que assim, de lá para cá, a gente pegar, aí tá muito atrelado talvez a economia do país, né? De lá para cá, quando você vem naquele 2008 estava numa recém pós-crise, depois a gente começou num processo de crescimento, e aí o que a gente fala, quando está num crescimento, o pessoal corre muito em produção,
Então é investimento em produção, em desenvolvimento, de maneiras mais rápidas de você fazer produtividade. Então foco em produtividade. Quando entra num processo mais, talvez, crises, ou aonde a demanda ela diminui, então você vê muito mais as pessoas a como melhorar meu processo, como otimizá-lo, o meu produto, como otimizar meus processos. E aí a gente observa muito essas nuances, essas ondas, caso a caso. No caso específico que a gente está falando em Plastival, ela passou por algumas mudanças de gestão e também de participação acionária, e hoje ela já é uma empresa, vamos falar, multinacional indiana, e efetivamente, assim, de lá para cá, muitas pessoas mudaram. E aí as pessoas que participaram muito efetivamente naquela ocasião saíram. E aí praticamente se perdeu essa proposta de cultura. Então, por exemplo, na Plastival aconteceu isso. Na Carina, como eu disse, avançou, porque as pessoas elas se mantiveram, a empresa cresceu e essas pessoas cresceram junto e levaram junto com elas a metodologia Seis Sigma para o dia a dia. Entendi. Eu costumo falar na empresa que eu trabalho, a Dinamo Engenharia, ela é prestadora de serviços, né, serviços voltados à distribuição de energia. Legal. Da Coelba, aqui na Bahia. E geralmente quando a gente implanta, né, alguma metodologia nova, eu costumo dizer que ela agrega valor talvez de 5 a 10 anos, né? Porque a gente consegue otimizar algumas coisas as quais estavam gerando perdas. Eu venho pesquisando bastante, eu gosto bastante de ler sobre os Seis Sigmas, o Francisco me convida sempre aí, sempre que eu tenho oportunidade. E aí eu fico buscando, né, através do conceito, né, que reduzir, né, para que não haja mais erros. E no caso, como tem essa evolução do processo, a gente enxerga que no momento vai existir novas demandas. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? E assim, eu estou muito interessado em tomar esse curso, porque a minha graduação é em engenharia de produção, embora eu não esteja atuando no momento, né, como engenheiro de produção, não estou formado também ainda, mas eu quero entrar no meu currículo com essa qualificação aí, Belt, né? Vou iniciar com a Green Belt logo em breve, espero poder ir, teve uns contratempos aí, mas é uma satisfação estar participando da reunião mais uma vez aqui com o Francisco, agora com você, e agradecer aí pelo retorno, foi esclarecedor. Então é isso aí, cara, show de bola. Legal, acho que esse comentário é muito interessante, Maurício. Eu em algum momento ia acabar falando isso, mas assim, você tem razão, mais ou menos de 5 a 10 anos, depende muito da empresa. Alguns se engajam no processo, outros não. Então eu dei 2 exemplos que um acabou avançando e se engajando no processo, outro não. Agora, o que é interessante, você até comentou, querendo entender um pouco mais a metodologia, e isso particular. No início, falar um pouco, não sei se já comentou com todos, tem um conhecimento, mas assim, a gente fez uma tentativa, a gente está falando do Braskem, a gente fez uma tentativa inicial de implementar o Seis Sigma na empresa. E foi um fiasco. Por quê? Porque veio com o nome Seis Sigma, é uma cultura diferente, então foi de uma abordagem que todo mundo saia correndo, porque é meio complicado o início, ou dependendo como você faz a abordagem. E aí foi um fiasco. Na segunda leva, eu fui uma das pessoas que falou, vou sair correndo disso, né? Mais trabalho ninguém quer, a gente já tem bastante. E a segunda abordagem, ela foi um pouco mais próxima, então chamou de melhoria contínua, porém o Seis Sigma ficou meio que escondido dentro da melhoria contínua, aí fez de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais trazendo as pessoas para a participação. E o que tem hoje, né, vou falar, na minha cultura? A minha cultura, depois desses 2 projetos, né, é que assim, toda vez que eu vou num cliente discutir qualquer questão, seja problema, seja oportunidade, é natural, eu começo com alguma ferramenta estatística, com alguma cultura do Seis Sigma, e hoje em dia eu só falo, né, com o cliente assim, olha, vamos fazer isso, ou não, através das metodologias. Então, vou seguir o projeto como ele é, de cabo a rabo? Não,
mas todas as ferramentas, todas as dinâmicas você usa no dia a dia, porque isso facilita muito, é uma ferramenta muito poderosa para você trabalhar as informações e mostrar para ele, olha, se faz ou não sentido fazer alguma movimentação. Então, tem me ajudado muito. Então, se o cara fala, olha, tem um problema aqui, eu falo, ok, vamos estudar esse problema. E aí ele precisa me mostrar através de uma análise estatística, ou eu vou transformar isso numa análise estatística, dizendo, de fato, isso é um problema. Agora, se há algo pontual, eu falo, olha, é pontual ou isso é sistêmico. E aí só a estatística ou as ferramentas vão nos indicar qual direção a gente vai tomar. Mas isso, hoje ele cai no meu dia a dia, tá? Obrigado. Então é isso mesmo, fazendo um complemento que você falou aí com relação à melhoria contínua. Aí eu fiz analogia ao período que você aplicou e se houve, né, a mudança. Como eu trabalho com serviços, é meio que complicado a gente aplicar, né, algumas metodologias em relação ao método produtivo, em material. Mas, voltado para a parte administrativa, hoje a gente está conseguindo, né, buscar através das falhas, né, a antecipação, como posso dizer, da reengenharia. O que acontece? Você começa já pelo problema e vai retrocedendo até voltar, né, do início, você começar a produção, né, começar a demanda com todos os processos amarrados. Então aí tem algumas ferramentas que são aplicadas dentro do programa Six Sigma, né, o DMake, né, CEP, controle estatístico dos processos. A gente está mensurando, né, o volume de obras, né, e as pendências que ocorrem desde a execução até o faturamento. Rapaz, eu até comentei com o Francisco esses dias aí que eu fui convidado a participar de me lembro, Francisco, PI, né? Eu estou achando que eu vou ser promovido, alguma coisa assim, vou fazer um teste para poder me adaptar. Então é isso, eu estou querendo mesmo fortalecer o meu conhecimento, participando das reuniões, em uma breve oportunidade, Francisco, eu vou estar junto com você em Salvador, ou online, de qualquer forma, eu vou precisar desse, né, de aperfeiçoamento dessa metodologia. A minha palavra encerra aqui, agradecendo, e vou continuar até o final aqui com vocês. Valeu por hoje. Legal. Obrigado aí, Maurício. Ok, tem uma pergunta aqui do Jai, mas eu acho que o Emerson respondeu um pouco, mas aí você complementa, Emerson. Vou ler aqui. Ele está com problema no microfone dele e aí não consegue, está com um notebook emprestado aí. Durante o período que o projeto estava sendo aplicado, se existe alguém na Placival que possuía o conhecimento de Six Sigma ou que desenvolveu essa habilidade durante o projeto, porque ele acredita que para a etapa de controle provavelmente você não teria mais tanto contato com eles, então alguém teria que ser o responsável para manter o projeto, não? Qual a tua opinião? Não, perfeito, boa pergunta ali do Jai. Basicamente, nas reuniões eu capacitava um pouco melhor a sistemática com o gerente de desenvolvimento. E aí eu pedia para ele justamente que ele fosse, na minha ausência, essa pessoa, né, que atuaria mais próximo das análises, mais próximo da cobrança das informações, se de fato as informações a gente poderia confiar ou não. Então ele ficava muito a par disso, e a gente sempre discutia, trabalhava essas informações juntos, e aí foi onde que ele ia aprendendo e desenvolvendo, né? Então foi uma capacitação, talvez não como ela deveria ser, mas pelo menos ela foi a pessoa que mais se engajou e entendeu do processo. No final, como que a gente passou a garantir que esse controle, esse acompanhamento, ele não recuasse? Então, através de procedimentos. Então, olha, a partir de então, houve no procedimento a mudança da formulação, então passou a ser utilizada a nova formulação. Isso é meio que um cadastro automatizado num sistema de alimentação automática, ou seja, imagine que você vai fazer um bolo e existe lá um equipamento que faz a dosagem de cada aditivo. Então, o procedimento foi alterado de como dosar isso. Então, esse foi uma das ações para que a coisa ela não recuasse. E o segundo foi que eles implementaram também um acompanhamento do tal do teste do SLIP.
né, que a gente fazia uma avaliação de escorregamento. A gente iniciou isso dentro da Braskem com equipamento, e depois eles adquiriram esse equipamento para fazer esse acompanhamento, e aí passou a ser um plano de controle do laboratório, lá do controle de qualidade, isso. Então, esses foram, vamos falar, as ferramentas, ou pelo menos os controles adotados para que eles mantivessem isso, e logicamente eu acho que o principal controle era as vendas. Então, se as vendas continuassem aumentando, é que eles estavam fazendo a coisa certa. Se as vendas tivessem algum problema, com certeza o pessoal comercial ia dar uma gritada lá para eles, mas pelo tempo que a gente acompanhou, que foram basicamente esses 4, 5 anos, foi um sucesso lá, que eles passaram a vender e até evoluíram depois disso no tipo de slip, vamos falar, até eles melhoraram depois desse trabalho que foi feito inicialmente, eles fizeram um upgrade disso. Tá, tem o Raul agora, Raul Magalhães, que tá aberta aí a palavra para você, ele quer fazer algumas perguntas. Oi, Emerson, tudo bem? Olá, Olá. Oi, tudo bom? Me apresentando um pouco, eu sou formado em engenharia mecânica, eu tenho pós-graduação também na área de TI, mestrado em engenharia de produção, e trabalho hoje na área da educação, na área de serviços, certo? Eu trabalho com implantação de sistema, e dentro da implantação de sistema eu faço muito trabalho de melhoria de processo. Então analiso como é que funciona dentro das faculdades e faço melhoria de processo. Inclusive o Juliano foi até cliente meu, que está participando do evento também, certo? O que é que acontece? Eu estou agora, eu conheço o Francisco há muitos anos, já estudou junto, e muito curioso, fiz o Green Belt. E como era essa parte de processo, acabei fazendo o Green Belt. Fiz ao vivo, muito bom, nesse mesmo modelo que a gente está fazendo agora, e gostei, porque é uma coisa que eu trabalho com melhoria contínua, melhoria de processos. Então fiz o Green Belt, e já também em seguida, 15 dias depois, eu tinha a oportunidade, fiz o Black Belt, fui até para Salvador. O Green Belt fiz ao vivo e o Black Belt fiz aí em Salvador e Francisco, certo? E estou agora na minha etapa de projeto. Estou fazendo o primeiro projeto Green Belt. Eu já estava numa etapa de melhoria de uma instituição de ensino, e eu agora estou na fase de projeto. Só que na sua apresentação eu vi um item lá, que é aquele projeto Charter, que eu queria, aquela parte das pessoas do time de projeto. Eu queria entender aquele gráfico que você montou, que é aquelas letrinhas MR, etc. Que eu estou pegando alguns exemplos para entender exatamente, fazer um projeto bem legal também. Quem sabe premiado como o seu. Um ponto aí, acho que em comum, né? Tanto o Raul como o Emerson estão fazendo projetos dentro do cliente, né, cara? Então, isso. tem esse lado comum aí. Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui, que eu tenho que lembrar também. Isso aí, aqui, pronto. né? Essas letrinhas aí, R, I, M, eu tentei imaginar que era o DMAIC, mas não, porque tem um R ali em cima. Então essas letrinhas significam o quê? Por exemplo, o Emerson, o R dele, o que é esse R? Você participou todas as etapas. O Antônio Rodolfo, o AI, o que significa isso aí? Que eu achei bem interessante isso. Foi uma falha minha não ter colocado aqui. Deixa eu ajudar o Emerson aí, já faz um tempinho. Pessoal, eu mostrei isso aqui, né? Na hora que você está compondo a equipe, você tem que mapear quem é quem no processo, né? Isso. E aí você coloca, por exemplo, o R de Emerson aí é o responsável. Responsável, aí tem um cara que só participa da equipe. Tem o cara lá, por exemplo, o dono da empresa não está aqui, né? Mas está aí, provavelmente o diretor industrial. Isso, o diretor industrial, o IA precisa ele ser informado das coisas. Né? Ah, certo. Ele não é o cara que vai participar lá da equipe no dia a dia. Mas, pô, se ele não souber o que o Emerson está fazendo, o negócio vai por água abaixo. É como se ele fosse o patrocinador. Mas percebam aí, ó, que tem o M, que era o Alexandre Malta, que era o cara do... Isso, ele era meio produção, laboratório, não era isso, Emerson? Isso é o que eu falei, gerente de desenvolvimento. Eu lembro desenvolvimento. Eu lembro porque eu cheguei a fazer, nessa parceria da Braskem, a gente chegou aí no cliente, eu cheguei aí na Tigre, cheguei aí na Carina, cheguei aí com o Emerson na própria Plastival para conversar, né, lá no início mesmo do processo. E aí no caso dele, o M agora eu não lembro, mas é como se fosse aquela figura que vai participar em alguns momentos da reunião e é como se fosse o mediador, né, tanto é que o meu nome está ali também, o M na parte de mediador. Então é o cara que, ó, ele que vai fazer o meio campo das coisas, a tecnologia, da parte técnica, do processo.
E percebam aí do I, né? O I é o cara que é o integrante mesmo, é o cara que está fazendo parte da equipe. Então o que ele fez foi distribuir as coisas aí, as letras, a sopinha de letrinhas, para cada etapa, como é que eu lido com aquela pessoa. Então ele conseguiu fazer dentro do cronograma do DMAIC a influência de cada pessoa no processo para não se perder, e principalmente em termos de comunicação, já que era um projeto à distância, né? O A é o que, Francisco? Eu posso te passar depois com mais calma, se for, porque é o seguinte, basicamente o que você tem é isso que o Francisco comentou. Um vai ser o responsável pela etapa, o outro vai ser só informado, o outro vai ter que fazer de fato, ele que vai gerar a informação. Então deve ser o A, do Action. Isso, pode ser isso, Quem vai ter a ação naquele momento são essas empresas. Então, o Emil estava quase chutando já, Francisco, é o cara que vai colocar a mão na massa já, é o cara que vai pôr a mão na massa, né? Então Eu estou abrindo aqui o material do treinamento para ver se acha e até o final. Não, porque eu estou falando que o Alexandre, como o Alexandre aqui é o cara que de fato ele sempre é o que lá ele fazia tudo e ele só parece M, então é o cara que vai fazer a mão na massa, então deve ser de fato o cara que eu posso depois ver com calma isso, mas de fato é isso, né? As letrinhas elas correspondem a cada fase do projeto, quem só vai ser informado, quem tem uma atuação mais expressiva, quem só vai fazer o meio de campo, né? Quem que vai liberar alguma coisa, então é muito em função disso, tá? Beleza, esse foi seu primeiro projeto depois do Greenbelt? Esse foi o Greenbelt. Já tô com ele na mão aqui, ó. Vamos lá. A aprovação das decisões da equipe fora das suas autoridades de charter, né? É o patrocinador, o líder da empresa. O é um recurso para a equipe cuja experiência, talento ou peso pode ser requisitado a qualquer momento. M é um membro da equipe com certos limites aí que vai fazer esse meio campo com autoridade e só com certos limites dentro do próprio projeto. E o I é parte interessada, a pessoa que deve ser mantida informada quanto à direção, descobertas e se haverá apoio futuro. Isso está no material de vocês de treinamento, está na primeira semana, fica lá na fase de definir, logo um pouquinho antes do que a gente fala do contrato de projeto. Legal, beleza. Emerson, isso aí foi o seu primeiro projeto Greenbelt? Esse foi meu primeiro projeto Greenbelt. Ah, legal. E é isso, eu estou exatamente nessa mesma fase agora e é bem complexo exatamente a montar e ver o que é que vai colocar, tem muita informação, quais são os dados que vai usar, tá bem interessante, mas já está bem adiantado. Isso é legal, Raul, porque assim, de fato, assim, foi o primeiro, lógico, é que você falou, você fica um pouco ansioso, até às vezes meio perdido, com muita informação. Aí, o que nós fizemos aí, sacanagem a minha aí, o que eu fiz aqui, deixa eu voltar na apresentação aqui, eu saí dela, mas deixa eu voltar nela aqui. O que a gente fez aqui acho que vale a pena, que é interessante, essa fase aqui, talvez. Então, o que a gente fez? A gente fez, de fato, é que você falou, eu levantei muito X, né? Sobre que poderiam ser potenciais. E aí, através do Pareto, ele nos deu praticamente assim, olha, o que eu tenho que mais atacar? Então, a gente escolheu atacar os primeiros. Então, às vezes é uma decisão sua. Olha, o que eu vou atacar, o que eu não vou atacar. E aí, através do gráfico aqui a matriz de esforço e impacto, a gente então falou assim, vamos colocar cor, até foi para facilitar na apresentação. Então, tudo que está verde aqui em cima está aqui nesse quadrante, tudo que está vermelho está nesse quadrante. Então, a gente fez de uma maneira que a gente criou meio que assim, olha, meio que o semáforo do farol, isso chama atenção, isso não chama, se esquece, isso é o ponto de alerta. Então, foi até colocado desta forma próximo da operação, para eles também chamarem atenção, para ver o que estava acontecendo. E aí a gente definiu, olha, vamos atacar, como eu comentei, das maçãs no chão ali. Então, aquilo está fácil de pegar. Então, vamos pegar aquilo que está mais fácil, de fato, que a gente acredita que vai dar um efeito, e ver o que acontece. Aquilo já foi suficiente para resolver. Em não sendo, aí fica um pouco mais complicado. Aí a gente tem que começar a atuar em outros quadrantes, e aí a dificuldade pode aumentar um pouco mais.
Legal, legal, legal. Eu estou exatamente nessa tempestade de ideia. Já tive uma orientação É, do Francisco e ainda aí estou fazendo agora meus levantamentos e minhas montagens aqui. Tá bem interessante. É bem legal isso. legal. Não, Legal. legal. Obrigado pela atenção aí e legal a todos aí. Vamos tentar aqui de novo, Obrigado, Abraão. Francisco. Valeu, Raul. Vai muita troca de figurinha. De qualquer maneira, o contato do Emerson tá lá no LinkedIn, cara. Você tem. Ah, você deixou? Fica à vontade, gente. Tem um e-mail lá, fica à vontade. O Emerson tem essa. O Raul tem essa similaridade aí com você de estar fazendo aí o projeto no cliente. Abri aí pro Abraão Rodrigues, ele quer falar aí, fazer umas perguntas. Agora conseguiu aí o microfone. Dá para me ouvir aí? Tá tudo ok. Abraão. Ah, ok. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Parabéns aí, Emerson, pelo trabalho. Ao meu amigo Chicão. E aí, por esse trabalho também de vocês aí, divulgar, compartilhar conosco essas informações. Amigo, é o seguinte, também tive a oportunidade, num período aí também até próximo aí com o Chico, de fazer um treinamento em Greenbelt, né? Mas não apliquei durante esses 20 anos, mas mais ou menos esses 10 anos aí atuando na área industrial. Né? Hoje eu tenho a formação em mestrado em tecnologias ambientais e graduação em engenharia de produção. Eu tenho curiosidade, Emerson, é o seguinte, a atuação hoje dessa ferramenta Six Sigma no setor produtivo, a sua experiência maior é mais em resolver problemas de processos industriais ou em algum momento você chegou a ter alguns clientes com alguns problemas na parte financeira, na parte de recursos humanos ou até mesmo empresas públicas em que você tenha sido chamado para resolver algum pepino por lá? Como é que está a sua experiência nesses setores diferentes aí? Legal, Bruno. O que é importante, né? A Carina foi um caso específico, né? Quando eu fui fazer o Black Belt, aonde nós levamos, né, uma apresentação que a gente tinha padrão e mostrava dentro de um fluxo, por exemplo, dentro de um fluxo financeiro, quais eram os principais focos de um programa, de um projeto Six Sigma. Então, olha, se eu reduzir estoque, eu vou influenciar em que na questão? Vou reduzir estoque, vou colocar valor disponível para a compra ou para investimento. Então, a gente ia eu lembro até hoje que a gente tinha mais ou menos um gráfico financeiro. Então, olha, aqui está receitas, despesas, operações industriais. Então, tinha uma série de caixinhas onde a gente mostrava justamente aonde que o Six Sigma ele mais atua. Então, a gente apontava quais eram essas atuações e aí aonde que era mais minha praia e aonde eu mais atuava era em redução de estoque, né, através da confiabilidade da produção e, consequentemente, também em melhorias de produção, seja na redução de custo de produção ou seja no aumento de produtividade. Então, esses eram os principais focos, vamos falar, dos projetos Six Sigma quando a gente, então, fazia. Então, era aumento de vendas também, que foi esse caso da Plastival. Então, é possível você fazer nas áreas comerciais? Sim. No próprio curso, quando o Francisco com certeza ele deve apresentar isso, no próprio curso você tem alguns exercícios em fazer para análise financeira, mas é muito mais em aumento de vendas, redução de estoque, assertividade no que você produz, ou ganho de produtividade, ou redução de custo. Então, eles estão trabalhando um pouco mais nisso. Mas dentro da Braskem, teve um projeto da telefonista que era em tempo, acho que tempo que ela ficava conversando no telefone. Então ela fez um projeto que era tipo redução do tempo que ela ficava no telefone, através talvez de uma comunicação mais clara, de uma comunicação mais direta, e aí ela fez um projeto onde ela reduziu o tempo que ela ficava no telefone. Então assim, é interessante, até a telefonista ela fez um Green Belt nessa linha. Obrigado, amigo. Obrigado. Deu uma esclarecida boa aí. Vamos ver Legal. se o setor público consegue contratar aí os Master Black Belts para resolver alguns pepinos aí de burocracia pública, né, do serviço público.
É mais ou menos isso. Então, assim, a gente fala do Lean, né? No caso do Lean, assim, como a gente vai queimar etapas ou facilitar as etapas, né? Então, de fato, assim, seria magnífico se o setor público ele enxergasse isso, né? Mas, de fato, é o que você falou, a gente precisa amadurecer um pouco mais a cabeça dos contratantes para poder isso avançar mais. Mas quem utiliza, como eu falei para você, eu utilizo no meu dia a dia, e no meu dia a dia me ajuda muito. Eu acho que é um pouco disso. Só complementando aí, Abraão, de qualquer maneira já existem iniciativas do setor público, né? No caso aqui em Salvador e tanto em São Paulo, por exemplo, aqui em Salvador tem o SAC, todas as áreas administrativas de suporte ao cidadão para ganhar tempo foi boa parte com projetos de Lean. Lá em São Paulo, no Fura Fila, pelo menos tem um evento que inclusive vai acontecer agora em maio, bem legal, que é o congresso de Lean Six Sigma do Clóvis, que acontece lá no Senai, lá naquele caminho lá indo para Congonhas, Emerson, lá no final. E pô, tem muita gente do setor público fazendo o projeto de Lean Six Sigma. Então essa parte que a gente nós temos tantas mazelas, né, na administração pública, que a gente acredita que não há nada, mas tem muita coisa acontecendo também. É que, sei lá, acho que eles não fazem tanta propaganda e principalmente que não tem ganho e retorno financeiro. Principalmente com foco no cidadão, mas várias iniciativas vêm sendo feitas aí ao longo do tempo, sim. Aqui em São Paulo, não sei se é isso que você até comentou, aqui em São Paulo existe o tal do poupa-tempo. Cara, isso é fantástico. Num único pavilhão, você resolve todos os problemas municipais e estaduais num único lugar. Então tem banco, tem o Detran para automóveis, você faz o licenciamento, você faz emplacamento, você faz tudo ali. Tiver que fazer e pagar IPVA, coisa do tipo, você já faz tudo ali. Do lado desse balcão tem a parte de correio, do lado dele tem a parte, por exemplo, de IPTU, do outro lado já tem a parte de por exemplo, de jurídica. Olha, preciso fazer uma declaração, fazer alguma coisa. Então, é tudo num ambiente só. Você já paga ali, ele já recebe, você já sai dali, por exemplo, com carteira de identidade, passaporte, você já sai com muita coisa dentro de um único local. Então, é um pouco de Lean, isso é o Lean, é facilitar tudo ali, mas é isso que o Francisco falou. Não sei se tem ganho financeiro, acredito eu que sim, porém é muito em função de facilitar para o cidadão, né? Perfeito. Obrigado, amigos. Boa noite. Obrigado, César. Bom, pessoal, por aqui não tem mais perguntas. Se alguém quiser aí mais comentar alguma coisa, está interagindo com o Emerson, aí o microfone está aberto. De qualquer forma, você deixou meu e-mail aí, né? Então, assim, eu acho que fiquem à vontade também. De qualquer maneira, Emerson Madaleno tá lá no LinkedIn também, né? E no LinkedIn. Poder aí estar interagindo com vocês é mais uma rede de contato que a gente abre uma porta, né? Bom, Emerson, obrigado aí a todos. Hoje foi votação legal, né? Legal. Teve bastante gente interagindo, chegando a ter mais de 15 pessoas aí na sala. Teve gente que saiu, pediu desculpa aqui, que estava com alguns outros compromissos. Um monte de gente que vinha e não pôde. Em breve a gente vai poder estar disponibilizando aí, acho que Raul que gosta de uma maior velocidade, mas acho que quinta, sexta-feira a gente coloca aí no ar e poder divulgar aí para mais pessoas. O importante é que está fazendo um projeto no cliente, está utilizando as ferramentas mais robustas feito DOE e alcançando resultados e aumentando a venda tanto do cliente como interna. Essa que é a valorização que a gente quer de serviços, né? É um resultado comum para as duas empresas e que é a parceria, né? Quando um cresce, todo mundo cresce. Agradecer aí a vocês que participaram, principalmente ao Emerson por esse tempo aí. 2 dias, né, Emerson? A gente testou ontem. 2 dias. Não, mas para mim foi bom. Ontem eu falei para ele que várias coisas que a gente viu das últimas apresentações, o Raul e o Rodrigo, que participaram aí de todas, têm até mais opinião para poder falar dessa evolução. Eu acho que hoje
a gente atingiu um nível legal. Vamos ver como é que vai ficar o vídeo, que agora é o último teste. Obrigado em todos vocês e uma boa noite. E aí vamos seguir em frente aí nesse desafio da gente fazer um Brasil mais produtivo e as nossas empresas. Legal, gente. Obrigado aí pelo tempo também de vocês aí. Fiquem à vontade, caso precisam mandar algum e-mail, coisa do tipo, questionamento, fiquem à vontade. E sucesso aí na carreira de vocês também, usando aí essa ferramenta que eu acho muito interessante. Beleza, obrigado pessoal, forte abraço. Obrigado, boa noite para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, gente. Um abraço aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço.